Isaías, capítulo 45. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão os seus escravos, e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados. Todos eles passarão vergonha.
Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, Ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: Venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Isaías, capítulo 46. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel. Escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus
e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido, como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar, mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. E em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Capítulo 6. A decisão de Holofernes. Quando os que estavam ao redor da barraca se acalmaram, Holofernes, o general comandante do exército assírio, falou a Aquior, na presença de todos os soldados, isto é, os do litoral do Mediterrâneo, os moabitas e os mercenários amonitas. Holofernes disse: Quem é você? Aquior, para bancar o profeta, como está fazendo agora, e dizer que nós não devemos lutar contra os israelitas, porque o Deus deles os protegerá. Nabucodonosor é o único Deus que existe. Com o seu grande poder, ele fará com que os israelitas desapareçam da terra. E o Deus deles não os salvará de jeito nenhum. Nós, que servimos o rei Nabucodonosor, os derrotaremos como se eles fossem um só homem. Eles não são capazes de resistir ao ataque da nossa cavalaria. Acabaremos com eles. As montanhas ficarão encharcadas com o sangue deles, e as planícies se encherão de mortos. Depois dos nossos ataques, eles não estarão de pé. Todos serão mortos. Ninguém escapará. É assim que fala o rei Nabucodonosor, o senhor do mundo inteiro. E o que ele diz sempre acontece. Você, Aquior, não é nada mais do que um mercenário amonita. E o que você disse agora são palavras de um traidor. De agora em diante, eu não o verei mais até que eu castigue essa gente que fugiu do Egito. E quando eu voltar, os meus soldados e os meus oficiais, com as suas espadas e lanças, matarão você. E você cairá morto como os israelitas.
Agora, alguns dos meus escravos vão levá-lo para a região montanhosa e deixá-lo num povoado perto da subida de uma montanha. E quando os moradores daquele lugar forem mortos, você também morrerá. Mas, se você ainda acredita sinceramente que os israelitas não serão derrotados, então, fique sossegado. Eu falei, e tudo o que eu disse acontecerá. Então Holofernes ordenou aos escravos que estavam esperando na barraca dele que levassem Aquior para a cidade de Betúlia e o entregasse aos israelitas. Os escravos pegaram Aquior e o levaram para fora do acampamento até a planície. Dali, eles o levaram para as montanhas, até que chegaram às fontes de água que ficam abaixo de Betúlia. Quando os moradores de Betúlia os viram, pegaram as suas armas, saíram da cidade e foram até ao alto da montanha. Os atiradores de funda atiraram pedras nos escravos de Holofernes, não deixando que eles subissem a montanha. Mas os escravos conseguiram esconder-se na parte de baixo da montanha. Eles amarraram Aquior e o deixaram ali. Depois voltaram para onde estava Holofernes. Então, os israelitas de Betúlia desceram a montanha, foram até onde estava Aquior e o desamarraram. Depois, o levaram para Betúlia e o apresentaram aos líderes da cidade, que naquele tempo eram Uzias, filho de Miqueias, da tribo de Simeão, Cabris, filho de Gotoniel, e Carmis, filho de Malquiel. Eles mandaram chamar todos os líderes da cidade. E todos os jovens e as mulheres correram para o lugar onde eles iam se reunir. Aquior foi levado para o meio do povo. E Uzias lhe perguntou o que havia acontecido. Ele contou o que foi dito na reunião de Holofernes com seus conselheiros e tudo o que Holofernes disse aos oficiais assírios. E contou também como ele tinha sido orgulhoso ao falar sobre o que pretendia fazer com os israelitas. Quando ouviu isso, o povo caiu de joelhos e adorou a Deus. Eles oraram em voz alta: Senhor, Deus do céu, vê o orgulho dos nossos inimigos e tem compaixão do nosso povo humilhado. Sê bondoso hoje com o teu povo, que é dedicado a ti. Então acalmaram Aquior, o elogiando muito. Uzias o levou da reunião para sua própria casa e deu um banquete para os líderes da cidade. E durante a noite inteira, eles oraram a Deus de Israel, pedindo a sua ajuda. Atos, capítulo 16.
Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também Colônia Romana, onde ficamos vários dias. Nos sábados saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas
e disseram: Esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui!" Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: "Solte esses homens." Então o carcereiro disse a Paulo: As autoridades mandaram soltá-lo. Pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: Eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpas a eles. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos,
animaram a todos e depois foram embora. Salmo 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre.